Já está gravando. Eu ainda não coloquei os arquivos da aula de sexta, né? Nem de sexta, nem de ontem no YouTube. Eu vou fazer isso em breve. Tá legal? E nem os quadros. Eu vou colocar os quadros. Antes da próxima aula, eu vou atualizar os quadros também. O que mais? Bom, vamos lá para o nosso quadro. Hoje, tá? A gente vai fazer um exemplo e vamos falar daquela relação da gama com a Poisson. Para a gente começar light, eu vou fazer um exemplo light, tá? Então, eu vou fazer esse exercício aqui, ó. Esse 4 aqui, que eu acho que é o mais light desses 6 que estão aqui, tá? Depois a gente avança um pouco. Então, é isso aqui. Se x tem distribuição Cauchy, qual a distribuição de 1 sobre x? Tá? Então, vamos pensar aqui. Esse daqui é o nosso exercício 4. E a gente tem que x tem distribuição Cauchy, que também é conhecida como a T de student, só que com 1 grau de liberdade. E a gente não precisa saber isso de cabeça, mas a Cauchy tem essa cara aqui. Ela está na reta toda, e ela tem essa cara aqui, 1 sobre π, x ao quadrado mais 1. Tá? Parece uma normal no sentido de que ela tem aquele formato de sino, mas ela tem as caudas mais pesadas do que a normal. Ela tem mais curtório do que a normal. Ok? Bom, essa daqui é a densidade dela e a gente está interessado na variável aleatória 1 sobre x. Ok? Bom, primeira pergunta. Quais os valores possíveis de y? Alguém escreveu os reais menos o zero. Ok. Só que lembrem aquilo que eu já comentei com vocês, que é algo teórico, tá? Mas que faz sentido. Se você pegar uma distribuição normal e tirar o ponto 7, imaginaram isso? Pega uma normal padrão e tira o ponto 7. Não pode mais assumir o valor 7. A distribuição de x vai continuar sendo normal padrão. Tá? É esquisito, mas isso acontece porque o ponto 7 tem probabilidade zero de acontecer, como qualquer outro ponto. Então, assim, teoricamente, não é a mesma. Isso aqui não poderia assumir o valor zero, mas a distribuição de y, como você vai estar tirando só um ponto da reta toda, de todos os reais, não vai fazer diferença nenhuma. Ok? Mas ok, eu entendi o que vocês falaram, mas a gente sabe aqui que o y vai estar na reta toda, no fim das contas, menos o zero, eu vou dizer que ele vai ter a distribuição que sair lá no final. Mas tá bom. Vamos colocar aqui em vermelhinho. Vou escrever aqui o y pertence aos reais, mas eu vou colocar uma observaçãozinha aqui, né? Vamos só lembrar que tem aquele lance do zero, tá? Não vamos preocupar com ele, mas teoricamente ele não poderia ser zero, é verdade. Então, agora vamos pensar, tem relação bionívoca? Ou seja, se você sabe x, você sabe y, mas se sabe y, sabe x? Tem, muito bem, Ian. Se você sabe y, você consegue saber o x. Então, tem relação bionívoca, tem uma inversa aqui, e essa expressão 1 sobre y vai ser a nossa famosa g menos 1 de y. Ok? É ela que vai entrar lá na densidade no final.
Mas antes dela entrar na densidade, eu preciso da derivada dela. Então, eu preciso da derivada disso daqui em relação a y. Qual é a derivada de 1 sobre y? Muito bem, menos 1 sobre y ao quadrado. Pronto, eu já tenho tudo que eu preciso para usar aquele, vou chamar de jacobiano univariado, tá? Então, deixa eu só arrumar aqui. A gente está procurando a f de y. Ela vai ser exatamente a f de x aplicada em 1 sobre y vezes o módulo de menos 1 sobre y ao quadrado. E isso aqui tudo no final é para y pertencente aos reais. Tá? Mas ok, vamos deixar aquele asteriscozinho lá, só para lembrar o lance do zero. Tá legal? Aí no final a gente volta nele. Bom, então eu tenho que substituir 1 sobre y, onde tinha x aqui na minha densidade, né? Que está aqui em cima. Então vai ficar 1 sobre π, e no lugar desse x ao quadrado aqui, vai entrar 1 sobre y ao quadrado. Então vamos lá para baixo. Vou colocar aqui. Isso aqui vai ficar 1 sobre π, que multiplica 1 sobre y ao quadrado mais 1 vezes aqui, né? Esse denominador aqui é positivo. Então, com esse menos aqui, né? Ele vai ficar uma coisa negativa. Então, eu preciso tirar esse menos para sumir com esse módulo aqui. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre y ao quadrado. Certo? E olhem o que vai dar. Olhem para essa expressão aqui. Isso aqui vai dar exatamente 1 sobre π y ao quadrado mais 1, concordam? Estão vendo aqui? Eu não vi o que você falou, Ian, depois eu vejo. Tá? Mas, que distribuição é essa? É a Cauchy, certo? Aí mesmo que eu diga aqui que não podia o zero, não faz diferença nenhuma isso. Tá? Então, a minha conclusão aqui é que o 1 sobre x, aqui o y igual a 1 sobre x, também tem distribuição Cauchy. Isso não é uma coisa muito comum, tá? Você ter uma distribuição e o inverso dela ter a mesma distribuição. Isso não é comum. Mas é interessante, é um resultado interessante que existe de probabilidade. Ok? Esse exercício foi só a aplicação básica daquele método do jacobiano univariado. E lembrando, né, o único ponto que talvez vocês tenham ficado um pouquinho confusos é como é que pode o zero não influenciar. Tá? Mas isso é característica do caso contínuo. Ok? Se você tirar um número finito de pontos, você não altera a distribuição. Ok? Bom, então essa parte aqui já foi feita. Começamos light. Então agora a ideia é a gente dar uma... Não vou dizer que vai piorar, mas... Vamos... Cadê aqui? Estava aqui, né? 4. Aqui.
Vou botar em azul. E agora a gente vai falar da relação entre a gama e o processo de Poisson. Tá? A primeira coisa, vamos fazer um desenho lá para a gente entender, para a gente lembrar do processo de Poisson acontecendo aqui ao longo do tempo. Lembra aquelas chegadas acontecendo? Você pode imaginar uma estação de metrô. As pessoas estão chegando a uma taxa lambda, certo? Se você tem uma taxa lambda, eu estou dizendo que isso daqui é unidades por tempo. Okay? Quantas ocorrências por tempo, alguma unidade de tempo. Certo? Isso aqui a gente já tinha falado do processo de Poisson. Tá legal? Se você definir um instante t qualquer, tá? Se você fizer isso daqui, ó, x é o número de ocorrências no intervalo 0t. Vocês lembram que a gente já falou disso e a gente já sabe que isso aqui vai ter distribuição Poisson com o parâmetro lambda t. Lembram disso? Isso eu vou assumir como dado e conhecido. Ok? Tudo bem? Essa primeira variável aqui, número de ocorrências no intervalo 0t, vai ser uma Poisson lambda t, que é a taxa vezes o comprimento do intervalo. Tudo bem até aqui? A novidade, tá, vai ser esse y e esse t aqui. Eu vou falar primeiro desse y aqui, ó. Tempo entre a ocorrência de dois eventos quaisquer. Eu vou pensar primeiro na ocorrência do primeiro evento, certo? Vamos imaginar o seguinte. Eu vou fazer um novo desenho aqui. Vamos imaginar que isso daqui é a linha do tempo. Vamos imaginar que teve uma ocorrência aqui, certo? Uma ocorrência exatamente no zero. Tá legal? E eu vou começar a contar a partir de agora. A partir de agora, eu vou ver quanto tempo levou até acontecer a próxima, ou que seria a primeira ocorrência depois daquela ocorrência anterior. Então, vamos assumir que teve uma ocorrência aqui. Vamos colocar aqui exatamente no instante t. Tá legal? Vou até colocar outras aqui. São várias ocorrências, mas eu vou estudar agora essa daqui, ó. Certo? A primeira que aconteceu. E eu vou definir essa variável aqui, ó. Tempo entre a ocorrência de dois eventos. Dá no mesmo também eu pensar nessa variável t aqui de baixo como sendo instante em que o primeiro evento ocorre. Se eu colocar alfa igual a 1. Tá? Quando eu colocar alfa igual a 1 aqui nessa t, vai ser exatamente o mesmo caso dessa y aqui de cima. Tá? Essa y é o tempo entre duas, mas é como se você considerasse a primeira que ocorre a partir de um certo instante. Ok? Mas vamos pensar nisso. Tempo até a primeira. Eu vou escrever, para facilitar aqui, eu vou escrever de novo, vou escrever dessa forma assim, ó. O y, cadê? Deixa eu botar em azul aqui, né? O y seria um instante da primeira ocorrência, tá?
após o zero. Tá? Imaginaram? Seria esse pontinho aqui, ó. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular uma probabilidade aqui agora. Eu quero mostrar para vocês uma relação entre essas coisas aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Imaginem essa probabilidade aqui. Probabilidade de y maior do que t. O que significa isso daqui? Instante da primeira ocorrência após o zero. Certo? É o instante da primeira ocorrência. Tá legal? O que significa esse evento aqui? Ó? Esse evento aqui é o instante de ocorrência é maior ou igual a t. Por exemplo, se esse t aqui fosse 10 minutos, fosse 10, seria o instante da primeira ocorrência é maior do que 10 minutos. Concordam? Tudo bem aqui? Então, esse evento está calculando essa probabilidade. Probabilidade, isso aqui, probabilidade do instante dessa primeira acontecer depois de t unidade de tempo. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, olhem para cá. Aquele evento está dizendo que o instante da primeira ocorrência está desse pontinho aqui para a direita, certo? Exatamente desse t aqui para a direita. Tudo bem? Se o y é maior do que t, a primeira ocorrência é desse ponto para frente. Certo? Tudo bem? Agora me responda uma coisa. Se é verdade que a primeira ocorrência só aconteceu ou só vai acontecer depois desse instante aqui, quantos eventos aconteceram nesse intervalo aqui? Vocês concordam que a probabilidade não. Se você está interessado no evento, a primeira ocorrência acontece depois do t, então de 0 a t não pode ter ninguém. Eu estou fazendo uma relação entre tempo e ocorrências. Certo? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Probabilidade do y ser maior do que t é a mesma coisa que a probabilidade do x ser igual a zero. Quem é x? Número de ocorrências no intervalo 0t. Concordam comigo? O número de ocorrências no intervalo 0t tem que ser zero. Se o tempo até a primeira ocorrência é maior do que t. Todo mundo concorda comigo com isso aqui? Eu estou misturando duas variáveis, x e y. X é número de ocorrências no intervalo 0t. Eu estou dizendo que não pode ter nenhuma ocorrência no intervalo 0t, é a mesma coisa que dizer que o tempo em que aconteceu a primeira é maior do que t. Tudo bem? Todo mundo concorda comigo que essa relação aqui é verdadeira? É importante que vocês entendam isso aqui. Toda a explicação está aqui, certo? É só você colocar isso aqui, né? Isso aqui fosse na carioca, né? Se isso aqui fosse 1 minuto,
Tá? Então vamos lá, vamos imaginar. Vamos lá, obrigado por ter perguntado. Vamos lá, vamos imaginar a situação de que você está na Carioca na hora do rush, tá? E você resolve ligar o cronômetro, você decide o momento para começar a fazer o experimento. Você fala assim, tá bom, a próxima pessoa que passar, eu vou zerar meu cronômetro. Aí passou uma pessoa, você zerou o seu cronômetro e agora você vai estudar duas variáveis aleatórias, tá? A primeira vai ser uma contagem de pessoas por tempo e a segunda é qual é o tempo até chegar a primeira pessoa na estação. Você está lá na plataforma, olhando para os dois lados da escada rolante lá, procurando pessoas que vão chegar na plataforma, certo? Agora imagina o seguinte, imagina que o tempo até chegar a primeira pessoa, ou seja, o instante que a primeira pessoa chegou, foi depois de 1 minuto. Certo? O que significa isso? O primeiro minuto não entrou ninguém na plataforma. Não estava na hora do rush, né? Provavelmente. Era um horário mais cedo. Você fez aqui t igual a 1. A probabilidade. Aí você simplesmente observa isso, tá? Que o tempo até a primeira pessoa descer na plataforma passou de 1 minuto. Certo? Vocês concordam comigo que se o tempo até aparecer a primeira pessoa foi maior do que 1 minuto, está implícito que o número de pessoas que chegaram no primeiro minuto é zero? A variável aleatória x mede número de pessoas que chegaram até o instante t. Certo? Se você fizer t igual a 1, então você vai estar calculando a variável x, que é número de pessoas que chegaram no primeiro minuto. E isso aqui vai ser 1. Esse t é 1. Certo? Então você vai ter a probabilidade da primeira pessoa levar mais de 1 minuto para chegar é a mesma probabilidade de não chegar ninguém no primeiro minuto. Entenderam agora? Todo mundo entendeu? E aí por isso que eu botei o desenho aqui, ó, que se a primeira pessoa que chegou foi no instante t ou foi depois do t, é porque antes do t não pode ter chegado ninguém. Certo? Então é como se eu dissesse que aqui, né? Aqui eu tenho x igual a... Eita. Peraí. Deixa eu voltar aqui. É como se eu tivesse um x igual a zero aqui, né? Onde esse x aqui tem distribuição Poisson lambda t. Certo? Número de pessoas que chegam até o instante t é uma Poisson lambda t. E nesse intervalinho aqui, se a primeira chegou aqui, esse aqui é o evento x igual a zero. Porque o t está aqui, ó. Então, o número de pessoas que chegou no instante 0t foi zero. Tá legal? Então tá. Se você aceitou esse meu argumento aqui, ó, você já está com meio caminho andado já para entender tudo. Porque olha o que eu vou fazer. Vocês concordam que probabilidade de y maior do que t é a mesma coisa que 1 menos probabilidade de y menor ou igual a t? Ok? E outra coisa, numa Poisson lambda t, qual é a probabilidade de x igual a zero? Numa Poisson lambda t. Isso aqui vai ser lambda t elevado a zero, esp de menos lambda t,
sobre 0 fatorial. Ok? Peguei a fórmula da Poisson com o parâmetro lambda_t e fiz probabilidade de x igual a 0. Ok até aqui? Esse da direita é igual a isso aqui. E esse da esquerda é igual a isso aqui. Certo? Agora, o seguinte. Vocês concordam que eu posso passar esse cara aqui para lá, passar esse cara aqui para cá, né? Ou seja, é como se eu dissesse que probabilidade de y menor ou igual a t é igual a 1 menos esse cara da direita aqui. Tudo bem? Só estou jogando um para um lado e o outro para o outro. Quanto que dá esse cara aqui da direita? ESP de menos lambda_t, certo? Então, isso aqui ficou ESP de menos lambda_t. Ok? Então, agora vamos para o último passo. Vocês concordam que isso que está aqui na esquerda é a acumulada de y aplicada em t? E isso aqui deu exatamente 1 menos ESP de lambda_t. Esse t aí pode ser negativo? Vamos lembrar de onde veio esse t, né? O que era o t? O t era um intervalo 0t, né? Então, esse t é positivo. Então, na verdade, esse t que a gente tem aqui, ó, é maior do que zero. Isso aqui parece a função acumulada de alguma distribuição? Tiago escreveu, isso aí é exatamente a acumulada da exponencial. Se você não percebeu, você pode derivar aqui e dar uma olhada. Se você fizesse f' de y, tá? Estou aplicando em t, mas tudo bem, é só trocar por x, né? Isso aqui daria lambda ESP de menos lambda_t para t maior do que zero, né? E zero caso contrário. Tá? É só trocar o t por x. Isso aqui é exatamente a densidade da exponencial lambda. Concordam comigo? Ou seja, a gente acabou de descobrir que o tempo até acontecer a primeira ocorrência num processo de Poisson, tá? Essa variável y aqui, ó, tempo até a primeira, é exatamente uma exponencial. Então, eu acabei de falar isso aqui, ó. O tempo entre a ocorrência de dois eventos, ou o tempo até a primeira ocorrência após um instante zero que você queira, tem distribuição exponencial lambda. Eu acabei de mostrar isso aqui, ó. Tá? Notem que eu acabei de mostrar também essa t aqui, ó, para quando alfa é igual a 1. Olhem só, a t aqui, ó. Instante em que vamos fazer alfa igual a 1. Instante em que o primeiro evento ocorre. Vai ser, o que é uma gama 1 lambda? É uma exponencial lambda, concordam? Ok? Vocês lembram que a gente tinha dito, lá naquelas suposições do processo de Poisson, a gente dizia que intervalos disjuntos eram independentes, lembram? Então, por exemplo, o número de ocorrências que acontecem nesse intervalo 0t aqui, ó, é independente das que acontecem em qualquer intervalo que eu pegue aqui disjunto. Certo? Tudo bem aqui?
Então, o que eu estou dizendo? Eu vou fazer mais um desenho aqui embaixo. Eu estou dizendo o seguinte: se você chamar isso aqui de T1, imagina que foi um instante da chegada da primeira, e isso aqui você chama de T2, instante de chegada da segunda, certo? O número de ocorrências nesse intervalo aqui, ó, não tem relação nenhuma com o número de ocorrências que acontecem aqui, certo? Tudo bem? Nesse intervalo aqui, as ocorrências são independentes das que acontecem aqui. Se o tempo até acontecer a primeira é uma exponencial, o tempo até acontecer a segunda é a mesma coisa que o tempo entre acontecer a primeira, tá? É o tempo até acontecer a primeira após T1. Concordam comigo? O que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Aqui aconteceu a primeira, aqui aconteceu a segunda. O tempo até acontecer a segunda é a mesma coisa que o tempo até acontecer a primeira após T1. Todo mundo concorda comigo? O tempo para acontecer essa daqui é o tempo que levou após acontecer a primeira. Certo? E esse intervalinho aqui, ó, de novo, tá? Esse intervalinho aqui dentro é independente desse, então aqui vai ser uma exponencial de novo. Se você pegar outro intervalo qualquer aqui, tá? O tempo até acontecer esse cara aqui, ó, o tempo entre essa ocorrência e essa ocorrência vai ser de novo uma exponencial lambda. Ok? Qualquer intervalo que eu pegue aqui, o tempo que leva entre ocorrências sempre vai ser uma exponencial. Lembra que a exponencial não tem memória. Então não me interessa o que aconteceu no passado. Sempre vai ser uma exponencial o tempo entre ocorrências. Tá legal? Todo mundo entendeu isso que eu comentei aqui? Tem uma coisa que vocês não aprenderam ainda aqui em probabilidade 1, mas eu vou adiantar para vocês, tá? Soma de exponenciais dá uma gama. Se você somar duas exponenciais com o mesmo parâmetro, você vai ter uma gama. Ou seja, se você tem 10 exponenciais somadas, você vai ter uma gama 10 lambda. Certo? Isso é uma coisa intuitiva. Então, olhem o que está aqui, ó. Instante em que o alfaésimo evento ocorre. Vamos fazer alfa igual a 10. Instante em que o 10º evento ocorre é como se fosse a soma de 10 eventos que seguem distribuição exponencial. Então, isso aqui vai dar uma gama 10 lambda. A intuição que está por trás é essa, é como se fossem 10 exponenciais independentes. Você pode provar sim em probabilidade 2, mas aqui em probabilidade 1 a gente não aprendeu soma de variável aleatória. Então, para fazer essa demonstração aqui, eu não vou fazer ela inteira, mas eu vou dar uma intuição para vocês de quando a gente tem alfa igual a 2. Ok? Estão entendendo a ideia, mais ou menos assim? A da exponencial ficou clara? Tempo até a ocorrência da primeira? Então tá, então vamos pensar agora na segunda. Tá legal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou chamar apenas de t aqui. Tá? E vou criar a variável t, que é instante da segunda ocorrência. Ok? Essa foi a primeira ocorrência. Essa foi a segunda ocorrência. Um instante em que ocorre a segunda ocorrência. Ok?
Tudo bem até aqui? E agora eu vou escrever o seguinte: probabilidade de y ser maior do que t. Eu vou tentar fazer uma associação entre tempo e ocorrências, tá? Então vamos olhar aqui para o desenho. Vamos imaginar que você de novo está na Carioca, certo? E alguém fala assim para você: olha só, o instante de chegada da segunda pessoa foi depois de 1 minuto. Imaginaram essa frase? O instante de chegada da segunda pessoa foi depois de 1 minuto. Aí eu pergunto para vocês: quantas pessoas chegaram até 1 minuto? Vamos lá, não pode ser duas, né? Porque se o instante de chegada da segunda pessoa foi depois de 1 minuto, então até 1 minuto não pode ter chegado 2 pessoas. Concordam? Professor, Oi. mas tendo um instante de chegada da segunda pessoa, não seria a segunda pessoa chegou até 1 minuto? Não, vamos lá. Eu estou falando desse evento aqui, ó. T maiúsculo Ah, é instante da segunda ocorrência. Desculpa, peraí, foi isso o problema. Aqui é T, né? Agora eu troquei a letra, desculpa. Tá, aqui, ó. O instante de chegada da segunda pessoa foi depois do T. Vamos fazer T igual a 1 minuto. O instante de chegada da segunda foi depois de 1 minuto. E esse X aqui, ó, é o número de pessoas que chegam até 1 minuto. Então, esse X aqui pode ter chegado uma pessoa até 1 minuto. A segunda chegou depois de 1 minuto. A primeira pode ter chegado antes? Pode, certo? Mas pode também não ter chegado ainda, concordam? O que eu estou dizendo é, se a segunda pessoa chegar levou mais de 1 minuto, é porque no primeiro minuto ou não chegou ninguém, ou chegou uma pessoa. Eu estou dizendo isso daqui. Ó. Todo mundo entendeu? Se o instante de chegada da segunda levou mais do que t unidades de tempo, então nesse intervalo de 0 até t, chegaram ou 0 ou 1. Não pode ter chegado 2. Certo? Eu não vou fazer a conta aqui do instante da enésima pessoa, da alfaésima pessoa. Mas se eu perguntasse para vocês isso, está na hora do rush. A 10ª pessoa chegou depois de 1 minuto. Quantas pessoas chegaram em 1 minuto? No primeiro minuto? 9 ou menos, entenderam? Aqui sempre vai ser esse número aqui menos 1. A gente fez antes instante da primeira ocorrência. Aqui foi 0. Agora eu estou fazendo instante da segunda ocorrência, segunda chegada. Então aqui vai ser 1. Se eu quisesse o instante da 10ª chegada, aqui seria 9. Certo? Pensando nessa ideia de novo do 10, né? Se a 10ª pessoa chegar levou mais de t minutos, quer dizer que nos primeiros, no primeiro minuto, né, nos primeiros t minutos, chegaram no máximo 9. Certo? Todo mundo entendeu aqui?
Tranquilo? Se vocês aceitaram esse argumento aqui, ó, o que a gente precisaria é mostrar quanto que dá isso aqui, tá? Eu vou trabalhar na Poisson aqui primeiro, tá? Probabilidade de x menor ou igual a 1 na Poisson é a mesma coisa que probabilidade de x igual a zero, né? Isso aqui é probabilidade de x igual a zero mais probabilidade de x igual a 1, certo? Isso. Aí na Poisson, probabilidade de x igual a zero é ESP de menos lambda-t que a gente acabou de fazer no anterior. E a probabilidade de x igual a 1 é exatamente lambda-t elevado a 1, tá? Enfim, vai dar zero, vai dar o próprio lambda-t, ESP de menos lambda-t sobre 1 fatorial. E 1 fatorial é 1, certo? Vai dar isso daqui, ó. Ok? Agora o seguinte, se a minha teoria está certa, qual é a distribuição que esse t deveria ter? Vamos olhar lá, né? Pelo que eu estou imaginando aqui, ó, esse t deveria dar uma gama 2 lambda, concordam comigo? Deveria dar uma gama 2 lambda. Então eu vou fazer essa conta de uma maneira diferente. Eu não estou provando, eu estou mostrando para vocês que isso faz sentido, certo? Para provar, você teria que fazer para um alfa genérico, tá legal? Mas é como se eu dissesse o seguinte, esse t aqui eu estou achando que tem distribuição gama 2 lambda. Se isso é verdade, essa probabilidade aqui, numa gama 2 lambda, vai ter que bater com isso aqui. Concordam? Que veio lá da Poisson. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar aqui, aquele nosso, vou botar até em vermelhinho aqui, tá? Eu vou botar aqui, ó. Mas, note que se t realmente fosse uma gama 2 lambda, tá? Se fosse verdade, vamos ver quanto que daria essa probabilidade? Esse probabilidade de t maior do que t. Eu vou fazer essa conta aqui. Eu vou fazer essa conta aqui com a gama. Qual é a minha esperança? Que bata com isso aqui. Eu vou fazer isso agora. Tá legal? É a única conta que eu vou fazer. Eu não vou fazer a demonstração completa disso, tá? Mas eu vou deixar para vocês entenderem a ideia. O mais importante aqui para mim nesse caso é entender a ideia. Depois vocês vão ver isso mais fácil com soma de variáveis aleatórias, que eu falei para vocês. Em probabilidade 2, vocês vão aprender que soma de exponenciais é uma gama. Já estaria provado só com isso. Então não tem por que provar desse jeito aqui. Mas eu quero mostrar com o que vocês aprenderam até agora. Vamos fazer essa conta aqui na gama. Tá legal? Probabilidade de t maior do que t. Então isso aqui vai ser a integral de t até mais infinito da densidade da gama, certo? Tá legal? Só que eu não vou poder usar a letra t, né? Lembram aquilo? Já estou colocando um t aqui, não vou poder usar t aqui dentro. Então eu vou aproveitar para usar um x. Tá legal? Eu vou botar x aqui. Quem é a gama 2 lambda? É lambda ao quadrado, gama de 2, certo? Depois, x elevado a alfa não, né? A 2 menos 1, ESP de menos lambda x dx. Tudo bem aqui?
Agora vamos lá. Eu vou colocar essas constantes para fora. Aliás, antes de colocar as constantes para fora, né? Notem que gama de 2 vale quanto? 1. E isso aqui, né? 2 menos 1 dá 1. Isso aqui é x. Tá legal? Infelizmente, eu não posso usar o kernel aqui, porque essa integral não está de 0 a mais infinito. Tá legal? Mas, então, infelizmente, é um dos casos que eu vou ter que fazer por partes, mas é só porque é uma demonstração, tá? Nos casos práticos a gente não precisa. Eu vou chamar aqui de u, eu vou chamar de x, e vou chamar de dv o esp de menos lambda x. Acho que isso aqui resolve. Então, eu vou chamar de du, vai ficar o dx, e o meu v vai ser menos esp de menos lambda x sobre lambda, certo? Ok aqui? E vou substituir esse negócio. Então, isso daqui vai ficar UV, né? Então, vai ficar U vezes menos esp de menos lambda. Ah, peraí só um pouquinho que ainda tem as constantes. Peraí. As constantes que estão lá fora é lambda ao quadrado, né? Então, vai ser lambda ao quadrado que multiplica UV. Então, UV é x menos esp de menos lambda x sobre lambda aplicado em infinito e t menos a integral de t até mais infinito de VDU, né? Então, quem é VDU? O V é esse cara aqui. Eu já vou colocar esse menos aqui, eu vou colocar mais, tá? Então, VDU, eu vou colocar aqui mais esp de menos lambda x sobre lambda, desculpa, isso é isso mesmo, dx. Tá? É uma integral que eu vou fazer por partes. Ok? Vamos ver aqui. O que vai acontecer com esses lambdas aqui? Eu posso cortar esse lambda, né? Esse lambda aqui pode ser cortado e esse daqui também, e aqui fora vai ficar só um lambda. Mas tá bom, eu já faço isso. Outra coisa, né? Vamos olhar para esse termo aqui. Quando eu fizer o x tender a mais infinito, esse termo todo aqui vai para zero. Muito bem. E quando eu fizer o x tender a t, eu vou ficar com esse menos aqui vai sumir, vai ficar t esp de menos lambda t. Ok? Então, vamos lá para a direita. Vai ficar lambda, que multiplica t esp de menos lambda t. Esse é o primeiro pedaço. Certo? Apareceu um t aqui, esse lambda já foi cortado, e esse menos aqui ele sumiu porque ficou menos menos, né? Então, ficou assim. Agora, mais. Esse daqui, né? Se você fizer
integral aqui, isso aqui eu já tinha... Eu acabei cortando o lambda, mas eu nem precisava ter cortado ainda, né? Deixa eu fazer o seguinte. Vou devolver o lambda lá, só para não causar confusão, assim que eu já causei. Devolver os lambdas, tá legal? Depois eu corto. Aqui. Essa integral aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que esp de menos lambda x aplicado... Peraí. Isso daqui vai ser menos esp de menos lambda x sobre lambda ao quadrado aplicado em infinito e t. Certo? Eu poderia ter cortado sim, mas enfim, agora já voltou, não vamos tirar de novo. Ok? A essa integral aqui, desce um lambda e desce o menos, né? Então vai ficar isso daqui. Certo? E o que vai dar nesse termo aqui, ó? Vamos pensar. Quando o x vai para mais infinito, esse termo todo é zero. Ok? E quando o x vai para t, vai ficar esp de menos lambda t, e esse menos aqui vai ficar positivo. Então, isso aqui tudo vai ficar lambda ao quadrado. O primeiro termo aqui repete. T esp de menos lambda t sobre lambda, mais esp de menos lambda t sobre lambda ao quadrado. Concordam aqui? Agora sim acabou, né? Acho que a gente fez tudo certo. Agora sim eu vou cortar. Eu vou cortar esse lambda ao quadrado com esse lambda ao quadrado aqui. E o lambda ao quadrado com esse lambda aqui. Então, o que vai dar esse negócio? Ele vai dar exatamente lambda t esp de menos lambda t mais esp de menos lambda t. Concordam? Agora vejam, olha onde é que a gente chegou. Eu cheguei exatamente nisso daqui. E o que tinha dado pela Poisson antes? Deve estar em algum lugar aqui. Olha lá o que tinha dado. A mesma coisa. Estão vendo? Tinha dado a mesma coisa. Ou seja, eu acabei de mostrar que o instante até a segunda chegada bateu certinho com a acumulada de uma gama 2 lambda. Certo? É como se eu tivesse feito uma demonstração parcial aqui, só para o caso igual a o primeiro instante e segundo instante. Eu teria que fazer para o alfaésimo instante. Todo mundo entendeu o que eu acabei de fazer? A gente partiu daqui, ó. Eu acabei de mostrar que essa probabilidade aqui, ó, bateu com essa daqui, que seria o que deveria dar se o t fosse uma gama 2 lambda. Então, o t é uma gama 2 lambda. Entenderam? A questão é que não dá para identificar de cabeça, né? Na anterior, a gente fez porque era a exponencial, é fácil a acumulada da exponencial. Agora, vocês conheciam essa acumulada aqui? Não, né? Essa daqui, ó, se você fizer 1 menos isso daqui, é a acumulada de uma gama 2 lambda, mas ninguém sabe isso de cabeça.
Entenderam? Isso aqui é 1 menos a acumulada de uma gama 2 lambda. Tá legal? Então, assim, eu não vou fazer a demonstração geral, porque eu teria que fazer várias derivadas, várias integrais por partes, mas eu só quero dar o último raciocínio aqui, ó, que é fazer o último desenho e a última comparação aqui. Então, o último desenho é o seguinte. Se você imaginar chegadas acontecendo aqui, imaginaram chegadas acontecendo assim? Se você criar uma variável aleatória y, tá? Que é... Não, desculpa, t, né? Se você criar uma variável aleatória t, definida como instante da alfaésima ocorrência ou chegada, alfa inteiro, certo? Então, alfa pode ser 20, 30, qualquer número inteiro, tá legal? Se você criar dessa forma aqui, você sempre vai ter essa relação aqui, ó. A probabilidade do t ser maior que tzinho vai ser igual à probabilidade de x menor ou igual a alfa menos 1. É isso aqui que vocês têm que entender. Se o instante de chegada da alfaésima passou de t unidades de tempo, é porque nessas t unidades de tempo que passaram, só aconteceram, no máximo, alfa menos 1 ocorrências. Se vocês entenderam esse raciocínio aqui, é daqui que vem todas as demonstrações que você teria que fazer. Então, você poderia fazer aqui, para um alfa genérico, tá? Vai ser uma gama genérica. Tá? Vai ser uma gama desse tipo aqui. Olha a conta que a gente fez aqui. A gente começou assim, ó. Estão vendo essa conta aqui, ó, que a gente começou? Aqui apareceu x elevado a 2 menos 1, certo? Como é que você teria que fazer essa conta? Você teria que fazer para x igual a alfa menos 1. Entenderam? E aí, quando você fizesse por partes, o que ia acontecer? Você ia chegar aqui, ó, no aquele UV menos integral de VDU, certo? Aí o primeiro que você fizesse, você ia resolver, e ia aparecer aqui uma nova integral por partes, com x elevado a alfa menos 1. Aí você vai fazer uma nova por partes aqui. Aí vai aparecer agora uma com alfa menos 2. Aí você faz uma nova por partes. E você vai ter que fazer por partes alfa vezes. E no final vai dar um somatório aqui de alfa termos. Certo? E esse somatório que vai dar, que eu estou dizendo para vocês, ele vai bater com essa expressão aqui. Ó. Sabe quanto é que vai dar essa integral toda aqui, que a gente não consegue fazer, né? Vai dar exatamente somatório de... deixa eu botar aqui. Lambda t elevado... Deixa eu botar uma letra aqui que não atrapalhe. Deixa eu ver que letra que eu boto. Vou botar K aqui. K igual a... Ah, não, pode ser o próprio X aqui. Eu estou usando X, pode ser o X. X indo de 0 até alfa menos 1 vai dar exatamente isso aqui. Certo? Se você colocar aqui alfa igual a 2, vai bater com isso aqui. A gente já fez. A gente já fez com alfa igual a 1.
Já fizemos com alfa igual a 2, estou dizendo para vocês que com alfa qualquer vai sempre cair nesse somatório aqui. Ok? Eu não fiz a demonstração completa, tá? Mas eu ilustrei para vocês e mostrei alguns casos particulares. Tá? Então, eu mostrei essa primeira, mostrei essa segunda e mostrei essa aqui para alfa igual a 1 e alfa igual a 2 e dei ideia do alfa genérico. Entenderam? E assim, eu não estou fugindo da demonstração não, tá? Mas é porque demonstrar com o conhecimento que a gente tem até agora não vai ajudar muito. É melhor demonstrar isso com o conhecimento que vocês vão ter mais para frente. Isso aqui vai voltar em probabilidade 2 e vai voltar em processos estocásticos. Tá? Vocês não vão se formar sem ver isso aqui. Tudo bem? Aceitaram aqui, de boa, a relação? O processo de Poisson é um negócio incrível, tá? Porque ele mistura Poisson, ele mistura exponencial, ele mistura gama, tá? E ele mistura uniforme também, tá? Impressionante, mas ele mistura uniforme também. E isso eu vou deixar para vocês verem em processos estocásticos mesmo. Em probabilidade 2 já aparece. Tá? Ok? Agora vamos ver para que serve isso. Tá? Vamos fazer esse exercício 1 aqui. Ó. Só para a gente misturar as duas. Uma aplicação direta bem simples, só para ver se vocês pegaram a intuição. Então vamos lá. Pessoas chegam na estação de metrô da Carioca a uma taxa de 600 pessoas por minuto no horário de pico. Então, vamos fazer agora isso aqui. Exercício 1. Você está na Carioca. Espera aí, deixa eu ver a pergunta que o Thiago fez aqui com calma. Aproximando hipergeométrica, né, para binomial. E binomial para Poisson, também dá para relacionar essas duas com exponencial e gama? Sempre. Qualquer binomial pode ser aproximada por uma Poisson, tem aproximações boas e ruins. Dá para se imaginar. O problema é que assim, a Poisson ela está vindo da ideia do processo de Poisson, de ocorrências acontecendo aleatoriamente e tal. E quando você tem uma binomial, você não tem exatamente isso acontecendo. Tá? Você tem um número fixo de ocorrências, a Poisson já não tem. Então, assim, as contas vão bater. Mas essa intuição que a gente está vendo aqui, eu acho que não dá para fazer com a hipergeométrica, nem com a binomial. Tá? Aliás, com a binomial até dá com a Bernoulli. A gente fez uma relação da Poisson com a Bernoulli, não sei se vocês lembram. Que eu mostrei para vocês que é como se fosse num intervalo pequenininho, acontece ou não acontece um evento. É como se fossem várias Bernoullis independentes, né? E aí deu para enxergar como binomial. Até dá para enxergar como binomial, sim, no limite. Mas seria o limite de uma binomial contando o número de ocorrências no intervalo tendendo a zero. Tá? Não é muito comum fazer essa associação, mas acho que deve dar para fazer. A binomial, com certeza. A hipergeométrica, eu acho que não. Tá? Até porque a hipergeométrica tem aquela coisa da dependência. E a gente precisa de independência aqui. Então, eu acho que não dá com a hipergeométrica. Ok? Mas isso seria uma coisa bem teórica. Tá? Mas é interessante de discutir um dia. Sentado numa mesa de bar, né? Depois da pandemia, depois que a aglomeração tiver permitida de novo, aí a gente conversa. Vamos lá. Lambda aqui, tá? É 600 por minuto, certo? 600 pessoas por minuto. Quantas pessoas são esperadas em 10 segundos? O que eu recomendo que você faça? Vamos pensar aqui. Ele está pedindo um valor esperado? Essa primeira pergunta aqui está pedindo um valor esperado, certo? Apareceu a palavra esperada, né?
Se apareceu a palavra esperada, tem variável aleatória, certo? Quem é a variável aleatória que ele está querendo o valor esperado? Se apareceu a palavra esperado, tem que ter a variável aleatória. Vamos definir a variável aleatória. Quem é a variável aleatória? Número de pessoas chegando no horário de pico em 10 segundos. Certo? Então, eu vou simplificar aqui, eu vou chamar de x. Vai ser o número de pessoas que chegam em 10 segundos. Lembrem, a primeira coisa que vocês têm que fazer num exercício é definir a variável. Agora vamos pensar, qual é a distribuição de x? A gente vai assumir uma distribuição Poisson. Eu preciso pensar agora no meu lambda t. Antes de eu chegar na resposta, vamos só pensar aqui, né? Esse meu x está medido em segundos. Essa minha taxa está em minutos. Ou você passa o seu x para minutos, ou você passa o seu lambda para segundos, certo? Eu prefiro passar o lambda para segundos aqui. Se você tem 600 pessoas por minuto, você tem quantas por segundo? Né? Isso daqui é a mesma coisa que 10 por segundo. Certo? Se você tem 10 por segundo, quantas você tem em 10 segundos, né? Em 10 segundos você tem 100. Tá legal? Agora isso aqui está em unidade igualzinha a essa daqui e eu quero um intervalo de comprimento 10. Então, vocês já tinham dito desde o começo, né? X tem distribuição Poisson 100. Então, qual é a resposta para a primeira pergunta? Quantas pessoas são esperadas em 10 segundos? 100. Legal? Então, vamos colocar aqui esperança de x 100. A Poisson é muito tranquila por isso. Tá? Agora, vamos para a segunda. Qual a probabilidade da terceira pessoa chegar após 1 segundo? Então, vamos com calma aqui, né? Primeiro, terceira pessoa chegar. Está falando aqui da variável instante de chegada da terceira pessoa, concorda? Então, eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar de t, que vai ser o instante de chegada da terceira pessoa. Certo? O que eu preciso definir? Em segundos ou em minutos? O que eu faço aqui? O que vocês acham? O que é melhor eu fazer? Vamos botar em segundos, né? Vou botar aqui. Em segundos. Então, eu preciso da taxa em segundos, certo? Vamos olhar o que a teoria lá nos disse. Instante em que o alfaésimo evento ocorre. No nosso caso, o alfa é igual ao quê? 3. Qual vai ser a distribuição de t? No nosso caso, uma gama 3 lambda, certo? Então, vamos olhar para lá. Eu estou dizendo aqui que T tem distribuição gama 3 lambda.
Aí, antes da gente olhar aqui, né, vamos só pensar qual lambda vai ser esse. O lambda não é em 10 segundos, certo? É por segundo. Vai ter que ser esse daqui, ó. Nosso lambda são 10 pessoas por segundo. Então, aqui vai ser 10. Certo? Tudo bem? Esse aqui é o instante de chegada da terceira pessoa. Agora vamos lá, o que ele pediu? Ele pediu qual a probabilidade da terceira pessoa chegar após 1 segundo. Ele está querendo probabilidade de t maior que 1. Certo? Isso daqui é uma integral de 1 até mais infinito de 10 ao cubo gama de 3. Vou chamar aqui de t, que é a própria variável. T elevado a 3 menos 1, esp de menos 10t dt. Todo mundo entendeu? Agora o seguinte, só de curiosidade, qual é o valor esperado de t? Vocês sabem? Qual é o valor esperado de t? A esperança da gama, vocês lembram? É o primeiro parâmetro dividido pelo segundo. Ok? É 3 sobre 10. O que é esse 8 aí? Ian. Não entendi esse 8. Ah, era um asterisco, tá bom. Então, aqui, né? 3 sobre 10. Ou seja, você esperaria que a terceira pessoa chegasse no instante 0,3. Ok? Agora, quanto vale essa probabilidade, tá? Vamos para o R, só para a gente fazer essa conta. Deixa eu abrir aqui no R. Espera aí. R. Tá? Eu vou primeiro mostrar o gráfico para vocês verem essa distribuição, tá? Então, eu vou pegar aqui, tem média 0,3, eu vou colocar intervalo de 0 a 1 aqui. Deixa eu chamar aqui o t variando de 0 a 1 e vou fazer o gráfico aqui. Plot t d gama t 3, 10 type igual a L. Espera só um pouquinho, só um pouquinho. Já ajeito aqui. Olhem só a cara dessa gama. É uma distribuição que vai até mais infinito, mas olha como ela já está quase no zero aqui, ó, no 1. Certo? Agora, por que está assim? Tenta imaginar isso na prática. Por que tem tão pouca densidade aqui? Por que é tão improvável esse tempo ser maior do que 0,6? Por que ele está para cá? Vamos pensar na intuição. Quantas pessoas que chegam por segundo? Ian, tá lá, 10, certo? Eram 600 por minuto, então são 10 por segundo, certo?
Imagina 10 pessoas passando por segundo. Tá legal? Agora imagina o seguinte. 10 pessoas passam em 1 segundo. Imagina ficar 1 segundo sem passar 3. Por que o T está medindo? É o instante em que a terceira chega. Você já sabe que em 1 segundo costumam chegar 10. Imagina a terceira pessoa que chega levar mais de 1 segundo para chegar. Isso é uma coisa improvável. Certo? Se em média tem 10 passando por segundo. Certo? Essa é a intuição. Agora vamos lá, como é que calcula essa probabilidade, né? A gente quer isso aqui, ó. Probabilidade de T maior do que 1, certo? Eu posso fazer pelo complementar. Então eu vou fazer exatamente o complementar. Eu vou fazer 1 menos a acumulada, que é P gama, no ponto 1. Com que parâmetros? 3 e 10. Essa é a probabilidade. Ok? Muito baixa. Essa é a resposta. Como é que faz isso na mão ali? Uma integral por partes super chata, né? Porque você vai ter que fazer 2 vezes. Tá? Quem quiser enxergar aquilo de lá, tem que fazer essa integral aqui que tem um t ao quadrado. Vai ter que fazer por partes 2 vezes. Eu prefiro fazer no R ali, mas acho mais tranquilo. O que vocês acham? Tá, olha só. Fazer um pequeno aviso para vocês aqui, tá? Eu não sei se vocês já perceberam ao longo do curso, mas eu fujo de contas. Vocês já perceberam isso? Que eu fujo das contas pesadas? Ah, vocês perceberam, é? Tá bom. O que acontece? É porque eu já fiz isso muito, tá? Eu já passei por isso. Mas não é verdade, não é por isso não. É porque eu acho que a gente está numa fase hoje em dia, tá? Que a gente tem computador para fazer as contas para a gente. Eu sei o seguinte, vocês em cálculo fizeram integrais pesadas, certo? Fazer uma integral por partes em cálculo não tem nenhum problema. Só vou responder o que o Júlio falou. Sim, seria integral de 0 a 1. Aqui seria 1 menos a integral de 0 a 1. Mas a dificuldade é a mesma, tá, Júlio? Dá no mesmo. Mas só voltando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Dependendo de quem dê probabilidade 2 para vocês, tá? Dependendo de quem dá os cursos mais para frente, tem professores que às vezes gostam de botar contas nas provas, entenderam? Então, o que eu estou enxergando assim, tá? O conhecimento novo que eu estou dando para vocês é chegar até essa integral aqui, ó. Mas essa integral aqui, ó, não fui eu que ensinei vocês a fazerem. Vocês concordam comigo? Não fui eu. Foi o professor de cálculo que ensinou vocês a fazer essa conta aqui. Se desse uma integral cabeluda aqui, a culpa não é minha. A culpa é de cálculo, certo? A base de vocês é de cálculo. Então, assim, eu poderia estar treinando vocês aqui para fazer contas de cálculo? Poderia. Poderia estar fazendo isso. Mas eu não quero fazer isso. Eu prefiro que vocês saibam chegar até aqui. E se você chegar aqui e para cá, você sabe onde encontra. Onde é que você vai aprender a resolver essa integral? É no livro de probabilidade ou no livro de cálculo? No livro de cálculo. Certo? Então, assim, é só para avisar vocês que eu foco muito na intuição e nas contas, e não quer dizer que é mais fácil por isso, tá? Porque também tem o outro lado. Se a gente fizer um curso aqui focado em conta, tá? Não, eu nunca lecionei cálculo, né? Até porque como eu não sou matemático, eu, eu nunca lecionei por isso. Eu até gosto de cálculo, mas não gosto de contas assim, que para mim é a mesma coisa. Se eu entendi que isso aqui é uma integral de uma densidade de 1 até mais infinito, não me interessa a densidade que eu colocar aqui dentro. Eu, como estatístico, eu penso assim, isso aqui é uma densidade. Acabou. Não me interessa a densidade que eu colocar aqui dentro. É uma integral de uma densidade. Ponto. Depois eu me viro como é que eu calculo. Se a gente perder tempo aqui, na minha opinião,
fazendo conta demais, imagina se eu durante o curso todo eu ficasse aulas e aulas fazendo contas enormes. Não dá tempo de ver mais questões, não dá tempo de ver intuição. Então, é só para avisar vocês que comigo tem menos contas e mais intuição, mas é possível que vocês façam outros cursos mais para frente que cobrem você contas que eu não estou relembrando, que vocês vão ter que pegar o livro de cálculo de novo. Tá ok? Apesar que relembra bastante coisa aqui também, mas né, só para fazer esse lembrete que é meu estilo de didática, tá? Cada um acha uma coisa, tá? Eu faço assim porque eu acho que é a maneira melhor, mas é a minha visão, tá bom? Ok? Então, feito esse parênteses, essa daqui... Tá bom. Ótimo essa. Ok? Eu prefiro essa intuição aqui. O que adianta você fazer aquela conta lá e não imaginar essa curva aqui? E você não pensar o que isso representa? A gente já sabia que essa probabilidade era baixa antes de fazer a conta, certo? Se você faz aquela integral lá e dá 0,7, você deixa e nem sabe se está bom ou está ruim. Você fez a conta, mas não pensou no que estava por trás. Tá? Então, eu acho importante a gente enxergar isso aqui como o que representa no fenômeno. Tá? Ok? Então, fizemos o exercício 1 já fizemos o 2, já fizemos o 4, já fizemos o 6. Tá? Então, eu guardei para fazer o 3 e o 5, que são mais pesadinhos. Eu vou fazer o 3. Tá? Não sei se vai dar tempo de fazer o 5, a gente pode gastar o restante para tirar dúvidas. Ok? Dúvidas até aqui? Eu não vou pedir para vocês demonstrarem a relação entre a Poisson e a gama, mas eu quero que vocês tenham essa intuição aqui. Ó. Não a demonstração, mas eu quero que vocês tenham essa intuição que está aqui. Ó. Ok? Todo mundo entendeu? Se eu colocar um exercício desse aqui, a primeira parte do exercício é Poisson, não é dessa parte contínua. Mas a segunda parte foi da parte contínua. Tá legal? Então, o instante de chegada do primeiro, né, do quinto, do décimo, é importante vocês saberem que tem distribuição gama. Tá legal?